Olá! Estamos estudando as marcas que o Criador colocou em nós e como a entrada do pecado atrapalhou muito para que a imagem e semelhança de Deus transparecesse em nossas vidas. Hoje veremos, através do profeta Abacuque, que Deus não tolera maldade e está em ação para o julgar. Também aprenderemos com a vida do profeta que podemos sim nos dispor a sermos fiéis a Deus, independente da situação que vivemos. E por fim, analisaremos o que de verdade atrapalha a nossa fé. Hoje leremos o livro de Abacuque inteiro. Espero que você possa aproveitar bastante para se aproximar mais de compreender o conhecimento e poder de Deus. E se não entender, aprenda a crer. Deus cuida do justo em meio ao mal, mesmo que não consigamos enxergar isso. Enxergar o mal é fácil. É só assistir um telejornal básico que você vê muita maldade acontecendo. Mas enxergar a atuação de Deus é necessário fé. Vamos ler Abacuque 1, do 1 ao 4 para começar. Advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Quem nunca se sentiu como profeta na vida? Às vezes, por causa de uma enfermidade que insiste em durar, ou desemprego, ou ainda uma questão na justiça que você tem direito, mas não consegue ganhar. Você acredita que a maioria desses tipos de questionamentos decorrem da nossa dificuldade de entender a ação de Deus no mundo? O povo de Deus viveu alguns anos cativeiro e os que mais sofriam eram os fiéis, os servos fiéis. Em alguns momentos a humanidade questiona, como nós, porque se Deus existe mesmo, por que ele permite o mal? Na verdade, não é Deus que permite o mal, é a ausência de viver com Deus que faz acontecer o mal. Abacuque mantinha um relacionamento com Deus que permitiu que ele pudesse perguntar pessoalmente a Deus as suas coisas e obter respostas. Quando estamos em uma situação negativa, é fácil vermos a injustiça. Mas se estamos por cima, esse assunto não nos interessa muito. Deus revela que não deixaria os maus impunes, mas traria juízo a Judá através do Império Babilônico. Vamos continuar lendo, esse diálogo todo de Abacuque com Deus. Abacuque 1, do 5 ao 11. Olhem as nações e contempla-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar.
Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Deus promete fazer algo grandioso, mas terá todo um processo. Quando Deus respondeu que usaria os babilônios, o profeta continuou questionando Deus. Mas por que ele usaria um povo tão mau para ensinar o seu próprio povo? Quando estudo a vida de Abacuque, eu vejo muita semelhança conosco. Muitas vezes não servimos a Deus como deveríamos, mas queremos os benefícios e também não queremos as consequências de nossas escolhas, pois queremos sempre viver numa boa. Deus usa quem Ele quiser para cumprir seus propósitos. Por isso decidiu usar os babilônios para corrigir o povo de Judá. O que importa, na verdade, é que o povo de Deus ande na presença de seu Deus. Quando os babilônios atacaram Judá pela primeira vez, a nobreza gananciosa e injusta sofreu a pior das ofensivas. Deus não deixa o mal impune, mas seu tempo e modo de agir são diferentes dos nossos. Por isso é tão difícil entendermos. Vamos continuar lendo Abacuque 1, do 12 até o 17. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste esta nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podem tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam. Então, alegram-se e exultam. E por essa razão eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Nós temos pressa, mas Deus tem sua estratégia e esperar sem fé é impossível. Abacuque vai nos ensinar a ter uma atitude de fé diante da adversidade. Já sofriam como povo de Deus pela rebeldia e o afastamento de Deus. Agora eles sofrerão com um cativeiro pelo povo babilônico que era muito cruel. Vamos continuar? Veja o que diz capítulo 2, verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Não olhe para o grande conforto dos outros. Olhe para a sua vida e veja o que você pode fazer para agradar a Deus. Nós podemos questionar com Deus, sim, mas desde que abramos o coração para receber a resposta perfeita dele. O profeta questiona como pode Deus usar um povo ainda mais cruel do que o que estava sendo punido? Apesar de questionadora, a atitude do profeta foi de humildade e reverência.
Ele afirmou sua confiança em Deus e decidiu aguardar em vigilância, porque entendia que Deus tem seu próprio tempo para fazer as coisas. Quando precisamos esperar, é necessário ficarmos atentos para ouvir a voz de Deus, porque somos semelhantes a Deus, mas não iguais. Vamos ler agora capítulo 2, do 2 ao 5. Então, o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade ou pela sua fé. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Esperar pelo agir de Deus é viver pela fé, não pelas circunstâncias. Veja que Deus mandou o profeta fazer um cartaz bem grande para que todas as pessoas enxergassem que a maldade teria o seu fim, mas o justo viveria ou prevaleceria pela fé. Continuando do 6 até o 17. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante a extorsão. Até quando isto continuará assim? Seus credores não se levantarão de repente, não despertarão os que o fazem tremer. Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram os saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? E a terra se encherá do conhecimento do Senhor, da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará. E você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez, pois você derramou muito sangue e cometeu muita violência contra terras, cidades e seus habitantes. A glória do Senhor encherá a terra. Pode ser que para você esteja demorando todo esse processo, mas a Bíblia tem uma promessa que se cumpre, que Deus vai punir a injustiça
a maldade e a sua glória encherá toda a terra. Através de quem? Através de quem vive pela fé. Continuando, nós leremos do 18 até o 20. De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Aqui temos a história de todo esse texto que a gente leu, da ideia do outdoor. Deus não tolera nem corrobora com a perversidade. Então ele quis orientar, alertar as pessoas, como ele faz hoje pela Bíblia. Ele está sempre alertando. Quem ouvi-lo vai tomar atento e se endireitar. Quem não ouvir vai continuar na perdição e pode chegar ao momento de ser destruído. Nosso problema é que nós não descansamos nos métodos divinos. Somos responsáveis pelas nossas ações, mas as ações dos outros, ele responderá a Deus. Na verdade, o propósito maior de Deus é que todos cheguem ao conhecimento dele e aprendam a adorá-lo com fidelidade. Os benefícios que temos nessa vida não são porque somos mais bonitos do que os outros, mas porque Deus quer ver em nós gratidão, quer ver em nós uma pessoa adoradora. Deus apresenta ao profeta a grande verdade que o justo viverá pela fé. Não faça de suas coisas, casa, família ou trabalho ídolos para tomar o lugar de seu Deus. Não importa o tamanho da dificuldade que você tem que viver, o tempo que ela persista, Deus mostrará a você que a fé o fará prevalecer. Então nos prostremos diante da glória do Senhor. Agora começaremos a ler o capítulo 3 e no início leremos do 1 até o 6. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. O profeta percebe que o cativeiro será necessário, mas apela para a misericórdia de Deus. Se estudarmos bem a história, nós vamos ver que a grandeza de Deus está sempre atuante. Ela está atuante na hora do castigo e está atuante na hora de dar graça e misericórdia. Mas a gente precisa aprender a descansar no poder e graça e misericórdia de Deus. E aí andar pelos nossos caminhos com segurança. Do verso 7 ao 11, nós vamos ler assim. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavam irados, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco,
muitas flechas. Fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou erguendo as tuas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Até aqui notamos o profeta falando da ira de Deus e como ela atinge toda a natureza, ou seja, tudo que foi criado. A gente vê também que a natureza sofre por causa do pecado, por causa do mau cuidado do homem com as coisas criadas por Deus. Nós podemos ver que muita coisa que acontece hoje, o profeta observou lá em seu tempo. Vamos continuar lendo agora do 12 até o 19 para concluirmos esse capítulo. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça. Quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem para devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre da música, para os meus instrumentos de corda. Enxergar pela fé o livramento do Senhor é a forma de esperar com esperança. Depois que você entende que a justiça de Deus é perfeita e não é como a sua, você pode louvar a Deus como profeta e esperar tranquilo pelo agir de Deus em sua causa. Para melhorar seu louvor, lembre-se dos atos gloriosos que Deus fez e faz a seu favor. E aí é só aguardar com fé. Essa fé resulta em obediência, fidelidade e louvor, que vem a partir da proximidade e relacionamento com esse Deus grande. O poder e conhecimento de Deus são marcas que não teremos, mas podemos ouvi-lo e, como o profeta Abacuque, aprender a confiar na sua sabedoria. Mesmo sem entender, confie. O autor de Hebreus nos alerta: se negligenciarmos tão grande salvação, como escaparemos? Se você não confiar em Deus, você está totalmente perdido. Devemos nos apegar às verdades de Deus e não às nossas opiniões que mudam conforme o vento. O conhecimento e o poder de Deus são grandes demais para nós. Seus questionamentos a Deus o aproximam ou afastam do Senhor. Que você possa chegar a Deus, fazer suas perguntas, mas sempre com a atitude de fé que o profeta nos ensinou. Amém?